Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós faremos uma revisão do conteúdo que já foi trabalhado até agora no capítulo 3, assim como faremos uma continuação com as páginas da 14 até a 17. Bem, nós vamos revisar agora um pouquinho do conteúdo prefixes and suffixes, prefixos e sufixos. Então, nós utilizamos os prefixos ou os sufixos, né? Quando nós adicionamos algo antes ou depois do radical de uma palavra, trazendo um novo significado para ela. Então, isso nós utilizamos também na língua portuguesa, ok? Como, por exemplo, eu coloquei aí a primeira palavra, né? O radical é feliz. E a partir da palavra feliz, se eu acrescentar um prefixo, como foi o caso aí, eu acrescentei o prefixo in, certo? Fica infeliz. E se eu acrescentar o sufixo mente, feliz, mente, né? E eu também posso acrescentar ambos, o prefixo e o sufixo, formando aí uma palavra diferente, infelizmente, ok? Então, isso também acontece na língua portuguesa. Agora, nós vamos observar alguns exemplos de prefixo, né? Utilizar o prefixo na língua inglesa, tá? Então, vamos trabalhar aí com esses prefixos an e in. Eles indicam algo negativo, certo? Eles estão fazendo aí uma negação daquela primeira palavra, do radical. Então, eu tenho, por exemplo, aí, ó, complete, que significa completo. Quando eu coloco o prefixo in na frente, incomplete, incompleto. Eu tenho aí o adjetivo happy, que é feliz. Quando eu coloco o prefixo un na frente, ó, unhappy, infeliz, certo? Então, eu estou fazendo aí uma negação, ok? Vamos ver exemplos aí de sufixos. O primeiro que a gente vai ver é o tá? Que é esse ER. Ele indica aquele que faz ação. Refere-se aí a uma pessoa que faz uma determinada ação, certo? E também nós temos o less, que significa sem ou menos, tá? Então, observa aí o uso de cada um deles, tá? Então, a primeira palavra é work. Quando eu acrescentei o sufixo er, work é trabalho, worker, trabalhador. Teach é ensinar. Quando eu acrescento o er, teacher, professor. Juice é suco. Juicer, veja que eu acrescentei somente o R, porque a palavra já termina em E, certo? Então, juicer seria o quê? Uma máquina de fazer suco, ok? E quanto ao sufixo less, que significa sem ou menos, observa aí os dois exemplos que eu tenho. Beauty é beleza. Então, beautyless é sem beleza, sabe? Aquela pessoa que é desprovido de beleza é beautyless. Aí o seguinte, observa que quando a palavra termina em Y, tá? Quando você vai fazer, acrescentar o sufixo, você substitui o Y por I, tá bom? E a palavra home, home é casa, lar, homeless é desabrigado, sem casa, sem lar, ok? Agora observe nesses quadros aí, ok? Mais alguns exemplos de prefixes and suffixes, tá? Seus significados e usos também, tá bom? Então, primeiro lá, o miss, mal ou errado. Aí nós temos exemplo, ó, judge, que é julgar, misjudge, julgar mal, tá? Aí nós temos re, que é repetição, novamente. Extra, que significa fora, além. On or in, não, né? Co, que é junto. E os sufixos que nós temos aí é ist, né? Que é relacionado a uma pessoa que faz uma atividade. Por exemplo, o substantivo piano, pianist, pianista, certo? Ion, ato,
processo ou condição. Ness ou T, estado, condição ou qualidade. Able, capaz de, apto para, digno de ser. Em português seria o nosso ável ou ível, ok? E o less, que é sem ou menos, como nós já vimos lá no exemplo anterior. Bem, galera, nessa página 14, nós temos aí algumas questões de listening, né? Listening é umas atividades que a gente faz ouvindo um áudio, certo? Então, nós não faremos, então, a página 14, ok? Tem algumas questões de listening e outras reflexivas também, ok? E na página 15, aí sim, nós vamos trabalhar esta atividade, ok? Na primeira questão, diz assim: Unscramble the words to make sentence. Aqui você vai organizar as palavras e formar frases, tá? Então, essas palavras estão escritas aleatoriamente. Você vai organizá-las para formar uma frase. Por exemplo, a letra A diz assim, heavily, pesadamente, rained, que é choveu, it, que é o sujeito, né? It, ele ou ela, né? Night, noite, e last, passada. Então, você vai organizar essas palavras de forma que forme uma frase coerente, tá? Quando você for formar a frase, não precisa ficar colocando esses tracinhos, tá bom? Somente o ponto final quando você terminar de formar a frase, ok? Por exemplo, aí na letra A vai ficar assim, ó. It rained heavily last night, ou seja, choveu pesadamente noite passada, ok? Esse it é o sujeito da frase, ok? Então, as outras aí você vai vendo as palavras, vê a tradução de cada uma delas, ok? E organiza para que forme uma frase coerente, certo? Na segunda questão, você vai fazer o seguinte, diz assim, use words from the box to complete the sentence. Use as palavras do quadro para completar as frases. Então, eu tenho aí nesse quadro as palavras. Violently, violentamente, heavily, pesadamente, forcefully, forçadamente, seriously, seriamente e inconsequently, inconsequentemente, ok? Então, você vai fazer a leitura das frases e ver qual dessas palavras completa melhor cada uma delas, ok? Terceira questão. Você vai escolher o prefixo. Choose a prefix or a suffix to complete the words. Escolha um prefixo ou um sufixo para completar as palavras, certo? Só lembrando para vocês que os prefixos, eles vêm antes da palavra. Então, e os sufixos vêm no final, certo? Então, por exemplo, quando você vir que, por exemplo, na letra A, o espaço vem antes da palavra operated, certo? Então, obviamente, você vai ter que completar com um prefixo, certo? Então, você vai escolher aí qual prefixo você vai utilizar para completar, ok? E assim sucessivamente, você olha aí certinho, tá? O espacinho veio antes da palavra ou no finalzinho da palavra? Vai ser um prefixo ou um sufixo? Escolhe e completa com aquele que vai completar da melhor forma a palavra. Ok, galera, aqui nessa questão diz o seguinte, ó. Combining the following base words, você vai combinar as palavras base seguintes, ok? Que são essas aí, base words, palavras base, with prefixes and suffixes to create new words, com os prefixos e sufixos para criar palavras novas. Então, quando você acrescenta um prefixo ou um sufixo a uma palavra base, ou seja, um radical, você cria uma palavra nova, ok? Então, aí nós temos, por exemplo, a primeira aí, ó, lonely, solitário. Nesse caso aí dessa palavra,
solitário é uma condição, um estado. E tem aí, né, o sufixo correto que a gente acrescenta nessa palavra, que indica realmente isso, a condição ou estado, né, solitário. Do significa fazer. Então, eu poderia criar uma palavra nova, né? Por exemplo, de fazer pode ser refazer, acrescentando aí um prefixo. Turn, que é virar, eu poderia criar uma palavra nova como revirar, acrescentando um prefixo. Possible, possível, né? Então, poderia criar uma palavra nova, acrescentando também um prefixo impossível, certo? Ou mesmo acrescentar um sufixo para ficar possivelmente, né? Então, você vai fazendo os acréscimos de prefixos ou sufixos nessas palavras base e vai formar palavras novas aí na página 17, ok? É uma observação, não é necessário que você preencha todos os espaços, tá? Então, você vai criando aí algumas palavras novas, acrescentando prefixos ou sufixos, ok?